pergunta. Vou fazer, na verdade, vou pedir para você ler de novo, porque eu estou gravando agora, pode ser? Pode? Depois eu pergunto. Beleza, então vai lá. Só um instante. Em 1931, o Dr. John Gibbon Jr. viu um paciente morrer durante uma embolectomia pulmonar. Foi daí que teve a ideia de uma máquina que pega o sangue desoxigenado, oxigena e bombeia de volta para o sistema arterial. Em 1934, o Dr. Gibbon trabalhou para desenvolver o dispositivo de circulação extracorpórea, até que em 1942 ele conseguiu manter gatos vivos em seu equipamento experimental. Já em 1950, com o apoio da IBM, ele construiu uma máquina coração-pulmão tecnologicamente mais moderna. Foi em 1953, com o uso da tecnologia, foi feita a primeira cirurgia bem-sucedida em uma jovem de 18 anos com um grande defeito no septo atrial e uma grande comunicação anormal entre os átrios. Acabou. Então, eu estava aqui prestando atenção no que você estava falando, Sofia. Tem um detalhe aí na sua fala, logo no início, você falou que esse médico ele construiu um coração com apoio da IBM, é isso? Sim, ele construiu a máquina de circulação extracorpórea com o apoio da IBM. Perdão, repete que eu estava sem fone. Ele construiu a máquina de circulação extracorpórea Sim. com o apoio da IBM. Foi a primeira máquina a ser usada em uma cirurgia bem sucedida. Porque eu achei muito interessante isso. Não sei se você vai falar sobre isso no primeiro capítulo ou no segundo ou no terceiro, se o Bernardo vai te incentivar isso, mas quer dizer, a tecnologia com a medicina, ajudando a medicina, né? Uhum, uhum. Isso em algum momento você pensou em falar, não? Não, até que não, mas eu posso anotar aqui como uma boa sugestão. Porque foi um detalhe, assim, que você falou que eu falei, caramba, com a IBM, como assim? Pô, de repente você podia trazer isso aí, né? Não sei, assim, tô dando uma sugestão aqui. Eu não sei se vai ter muito espaço, porque o primeiro capítulo vai falar sobre a história da ECMO. Sim, sim, Depois vai vir como ela funciona e depois vai vir falando dela no uso com os neonatos. sim. Mas, Entendeu? assim, de repente você pode, não precisa colocar muita coisa, né? Mas, de repente, um parágrafo só falando desse auxílio da tecnologia para desenvolver essa máquina, né? Seria interessante. Uhum. Achei interessante. Você está fazendo um histórico, né? Sim, sim. Beleza. Poxa, legal, achei interessante. Na verdade você está seguindo aquilo que você se propôs. Acho que isso é uma coisa legal de apontar para você, que você está, né, no caminho aí, bem Sim, organizadinha. sim. Muito Uhum. bem, Sofia. Beleza, então, Obrigada. nada, vamos passar para a próxima. Quem é a próxima? É a Gabriele. Vou desligar aqui meu som. Tá, eu vou falar resumidamente, tá? Então, eu ainda não tenho um título, mas o assunto é sobre a história da arte na sociedade, principalmente no primeiro capítulo. E aí eu vou usar como base ele estuda psicologia, mas ele também é filósofo, que ele defende que a obra de arte manifesta o espírito da época, que é o Jung, e o Manuel de Barros, que fala sobre a incompletude humana e que isso não é um problema, isso é uma riqueza. Só que eu vou começar com o Eclesiastes como o destaque do texto, quando fala que Deus colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade, só que o homem não consegue perceber isso que Deus realizou. E aí, até agora, a problemática tem sido isso, sabe? Falar dessa eternidade. E é isso. Nesse primeiro capítulo até agora é isso só. Então, muito interessante. Uma coisa que pode servir de exemplo para os colegas, que a Gabriele
ela já começa o capítulo dela fazendo relações com autores. Ela está fazendo relação com 3 autores aí, na verdade, né? Então isso é uma coisa que não é fácil de fazer, mas que enriquece muito o trabalho. Então ela está relacionando 3 autores para falar dessa problemática que é uma coisa que sempre suscitou dúvida, não é dúvida, mas suscitou reflexões, né, filosóficas, né, artísticas, no sentido de saber, né, como é que a arte pode ajudar a gente a nos relacionarmos com o mundo. Nós podemos ver o mundo através da arte, o que a gente está em busca. Então, tem várias questões aí, né, que podem ser trabalhadas nesse primeiro capítulo. Acho que vai ser muito interessante esse capítulo da Gabriela. Estou ansioso para ler. Obrigado, Gabriele. Assim, é nesse formato que eu quero saber de vocês, entendeu? Qual a ideia principal do primeiro capítulo, né? E como é que está sendo fazer. Mais ou menos, essa semana vai ser isso. Pode falar, Gabriele. Então, aqui ontem eu estava falando com você e o Marcelo estava também. E aí, depois no e-mail, você tinha até comentado isso da problemática que eu ainda não tinha colocado. E aí, escrevendo, eu percebi 2, que seria essa da eternidade, e a outra é sobre que quando fala sobre a eternidade, principalmente como eu vou começar com o Eclesiastes, vai surgir a questão da ideia do Cristo, sabe? Né? E aí ficou mais complexo. Só que aí também entrou outro problema, que seria isso do secularismo da arte, sabe? E aí eu vou entrar nesse assunto também, resumidamente, né? E é isso. Essas são as 2 problemáticas que antes não tinha, mas aí já surgiu. Então, uma outra coisa para comentar é isso. Quando a gente começa a escrever, que a gente começa a refletir e começa a colocar no papel, vão surgindo coisas. Por isso que eu sempre falo, né? Ao longo do trabalho, o título pode mudar, né? Por isso que é importante você sempre estar em contato com o teu orientador para você mostrar para ele, ó, estou escrevendo isso aqui, mas apareceu isso aqui. O que a gente tira, a gente mantém, como é que a gente concilia. Então, esse vai ser o trabalho que vai ser um trabalho permanente. E escrevendo, né? Escrevendo, escrevendo e lendo. Por isso que eu falei, separa um tempo aí, pelo menos 1 hora do seu dia, né? 1 hora e meia, para ler e escrever. Ler um pouquinho, sempre eu faço isso. Eu falei até com a Gabriela ontem, eu não consigo ler de manhã, assim, de tarde. Eu consigo ler à noite, porque à noite, quando o pessoal vai dormir, fica tudo silencioso. Aí eu começo a ouvir o som, a voz do autor, que se mistura com as minhas ideias. Aí, quando eu paro, eu vou começar a escrever. E é assim que cada um vai desenvolvendo um processo. Você vai descobrir qual a melhor hora de você ler e escrever, de você pesquisar, de você. Às vezes você está na rua, aí você leva o caderninho, né? Leva o seu caderninho de anotações, que se você estiver na rua, você anota alguma coisa que tem na sua cabeça, para você lembrar de ver um trecho do livro que você leu, você, né, dá uma pesquisada de novo. Então, é uma sugestão de procedimento, porque a gente, não sei se vocês vão lembrar, mas naquelas aulas que nós tivemos falando dos tópicos, hipótese, problema, o autor sempre lembra a gente que o processo criativo, o processo de construção de um projeto, de um TCC, de um artigo, não é uma coisa fechada, não tem uma regra, né, fechada. Cada um vai descobrir a melhor maneira de desenvolver, né, como um processo criativo mesmo. Então é isso, Gabriel. Obrigado. Quero que mande logo esse primeiro texto para a gente poder ver para onde é que a gente vai. Cauê ou Kathleen? Kathleen, quer falar? O que você acha que pode? Acha que dá? Como é que tá aí? Situação. Opa, Eu acho que a Kathleen caiu. beleza, sem problema. Cauê, vamos lá? Cauê nos ouve? Opa, opa, Cauê, boa tarde, professor. Não vou conseguir abrir o microfone, a câmera do celular. Opa, é porque eu tô no telefone? E aí, fica ruim de ler, peraí. Eu não gosto do telefone. Boa tarde, professor. Não consegui abrir o microfone e a câmera na sua aula porque estou atendendo os clientes na loja do meu pai. Ah, tá. Vou deixar um breve resumo do meu trabalho. Então, o trabalho do Cauê
Ele diz o seguinte: não lembro se foi com você ou com a Ana Beatriz que eu combinei de trocar o meu tema do TCC, que agora é a influência da tecnologia no esporte. É sido com a professora Ana. Eu começo o meu primeiro capítulo falando de como a tecnologia afeta as nossas vidas e também falo como ela influencia a nossa identidade. Ah, tá. Eu começo o meu primeiro capítulo falando de como a tecnologia afeta as nossas vidas e também falo como ela influencia a nossa identidade de consumo. Assim, então, começarei o meu segundo capítulo introduzindo como a tecnologia está mudando o esporte, tanto na área do preparo físico, saúde, questões da tecnologia da roupa, a tecnologia durante a apresentação do esporte, como as partidas de futebol. Interessante mesmo, porque isso vai influenciar no desempenho do atleta. A gente, você falou isso aí, eu lembrei agora de uma reportagem que passou, enquanto estava rolando as Olimpíadas, que eles faziam uma análise das Olimpíadas da década de 70 e imagens da Olimpíada da década de 90. Como é que o ritmo, né? Como é que mudou o ritmo? Daí o comentarista falava justamente sobre isso, né? Sobre os avanços tecnológicos no desempenho do atleta, que desenvolvia mais força, né? E aí, mudando um pouco as regras, e aí você vê que a rapidez, tudo muda, tudo mudou, né? Antigamente a ginástica rítmica parecia quase um balé, né? Kathleen, pode falar, Kathleen. Ah, não, professor, foi sem querer, desculpa. Tá tranquilo. Tu tá bem aí? Tá ouvindo bem aí? Tá, é que eu mudei de lugar aqui no BEI para ver se ficava menos barulho, porque tinha uma pessoa do lado escutando música e eu achei que ia atrapalhar na hora que eu fosse apresentar. Ah, tá joia. Depois do. O Cauê acabou. Eu só estou comentando o texto do Cauê, que ele está falando sobre influência da tecnologia no esporte, e depois você pode falar, depois que eu acabar de comentar. Eu vou acabar agora. E aí, então, foi isso. Foi que ó, eu lembrei da reportagem na televisão, falando dessa análise entre as Olimpíadas do passado e as últimas Olimpíadas. Muito interessante, Cauê. Pô, vai nessa que acho que vai ser interessante. Dá uma pesquisada, Cauê, no. Não sei, não sei se foi Globo Esporte. Dá uma pesquisada para ver essa matéria. Análise entre as Olimpíadas da década de 60, 70 e as Olimpíadas atuais. De repente pode enriquecer teu trabalho aí. Fala, Kathleen, vamos lá. Até tá esperando o som lá. Eu botei Kathleen, vamos ver. Iago, fala, Iago, enquanto a Kathleen se concentra lá. Iago, tá aí? Nos escuta? Iago? Bom, o Iago não está nos escutando. Oi, Iago. Oi, professor. Oi, pode falar aí. Apresenta seu trabalho. Pode ser para falar sucintamente do primeiro capítulo. Tá. O meu primeiro capítulo eu vou falar sobre racismo recreativo. Vou falar como que. Nossa, esqueci. Rapidinho, professor. Deixa eu pegar aqui. Não entendi. Você falou o quê? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas eu não entendi o que você falou no início. Deixa eu só ver aqui, porque eu já acabei já de fazer o trabalho e eu não lembro o que eu vou falar. Rapidinho, deixa eu só ver aqui. Tá, lembrei não, vi aqui. O meu primeiro capítulo eu vou falar sobre o conceito do racismo recreativo e vou usar como referência todos os teóricos, porque... Por que não, professor? É isso mesmo que eu vou falar no primeiro capítulo. Desculpe, Iago. Conceito sobre... Racismo recreativo. Racismo recreativo? Isso. Como é que é isso? Explica um pouquinho sobre isso. Aí, O que professor, significa racismo recreativo? Professor, não queria ficar falando muito, não. Mas racismo recreativo foi criado pelo advogado e psicólogo Adilson Moreira. Ele tem esse livro do Coleção Feminismo Plurais.
E ele usa a teoria psicanalítica freudiana para explicar tudo isso. Mas antes de a gente falar sobre o Edson Moreira, preciso falar sobre os contratualistas. O primeiro contratualista foi Thomas Robson. Ele foi o primeira pessoa a desenvolver o conceito de humor. Então, ele fala sobre a questão do humor, quando a gente ri, o porquê disso tudo. E aí, Edson Moreira pega essa problematização dele e faz a teoria sobre a teoria da superioridade, usa Freud como referência para falar sobre a teoria da psicanalítica freudiana e também a teoria da incongruidade. E dentro desse mesmo capítulo, eu quero falar sobre a questão do racismo quando geralmente a gente tem uma percepção que só a população branca comete os atos de transgressões quando se fala sobre racismo recreativo. Mas não, é importante também falar. No primeiro capítulo eu citei sobre a globalização, questão de também a população preta, ela compactua com o racismo recreativo, mas não de forma voluntária, é porque existe um processo de socialização de como você deve ser inserido. Agora ficou mais claro o que você falou, agora ficou mais claro. Então, eu estou entendendo. E isso aí não é uma coisa simples, entendeu? É complexo isso aí, mas é interessante. É, bastante coisa. E eu vou falar também sobre o Herbert Marcuse, né? A questão de o que efetivamente a gente vai fazer para ter essas mudanças. Ele fala uma coisa que eu compactuo muito, é a questão da revolução. Herbert Marcuse, ele é um comunista, e ele fala sobre a revolução, ela só ocorre através de mulheres, estudantes rebeldes, negros, pessoas que verticalmente são subalternas. Desculpa, são vistas como subalternizadas. E ele fala que as reivindicações só ocorrem assim. Então, eu pretendo também usar ele como referência. E é um pouquinho só sobre o meu trabalho, porque eu não quero falar muito. Já tá tudo pronto, mas eu não quero falar muito aqui. Não, mas você tá, assim, já deu para ter uma ideia, né, mais ou menos do que você... A ideia, ela tá bem organizada, né? É só, não sei, seu orientador, sua orientadora deve ter já alertado você. Só tomar cuidado para não escapar, porque é muito assunto, entendeu? Tenta fechar o máximo possível porque você tem já uma ideia do que você quer falar, entendeu? Só toma cuidado para não ficar viajar muito, sacou? Perfeito, professor. Ela já viu meu trabalho já, ela falou que meu trabalho tá perfeito, todas as referências que eu fiz têm sentido com o trabalho. É que eu não quero falar muito mesmo aqui. Sim, não, mas tá muito legal, gostei. A ideia parece ser bem interessante, está vinculada à realidade, isso é importante também, entendeu? Isso trazer para refletir, não levantar hipótese que seja só hipótese, né? Mas que tenha vínculo com a vida, né? Muito bom, gostei. Parabéns. Obrigado, professor. Quem é a próxima? Pietra? Pietra do Agreste? Meu Deus do céu, tô tremendo. Isso, tá tremendo porque estamos aqui todo mundo conhecido, cara. Mas eu não gosto de falar. Mas aí tem que... Com meus amigos. São as primeiras, como é que fala? As primeiras experiências de apresentação oral, né? Daqui a pouco a gente vai começar a abrir a câmera e tal. É normal, isso aí é normal. Vamos lá, Pietra. Eu lembro do seu trabalho, como é que tá aí? Então, o meu trabalho, ele mudou o título, só que agora eu não vou conseguir te falar o título porque eu tô só com o primeiro capítulo aqui. Não tem problema. O meu primeiro capítulo ele é sobre dominação, controle e indústria cultural. Ih, maneiro, hein? Vamos lá, então, fala aí. Aí, eu vou ter que tentar resumir, né? Eu falo um pouco sobre as pesquisas de manipulações das mídias, um pouco sobre tudo das práticas na internet, sobre as coisas... práticas desonestas e essas coisas assim. Você já viu aquele filme Privacidade Hackeada? Eu fico repetindo isso. Não, ainda não vi. Pelo amor de Deus, tem que assistir. Dilema das redes também. Tá bom. Se você está tratando desses assuntos aí, quer dizer, você falou várias coisas aí que se for falar, você falou sobre a indústria cultural. Só esse conceito de indústria cultural dá para você explorar assim, muita coisa, sacou? Muita coisa. Por exemplo, hoje mesmo estava vendo aqui um anúncio na televisão e apareceu aquele ex-BBB, o João. Vocês lembram? Sei quem é. Então, só que ele aparece numa propaganda ligada à cultura, porque ele é professor. Né?
você vai ver, a Juliette está ligada a propagandas, a produtos, né? O Gil está ligado também a produtos. Então, eu estou falando isso por quê? Porque está ligado ao que você falou sobre a indústria cultural, ela transforma tudo em produto, inclusive as pessoas. Sacou? Aham. E aí, esse mecanismo, só isso aqui que eu falei, dá para você fazer um artigo, coisa de 15 páginas. Só isso aí de apropriação, né? Apropriação das coisas para transformar as coisas em produtos para que sejam vendidos e consumidos. Então, aí eu não sei qual é o teu caminho, como é que você está tratando exatamente, né? Essa relação entre indústria cultural, manipulação. Tem alguma coisa que possa falar mais um pouquinho? Eu não quero falar muito do trabalho, não, porque eu acho que eu vou refazer alguns parágrafos, porque eu fui ler aqui e eu acho que não tá muito bom. É só isso. E quem está te orientando? Quem tá o quê? Me orientando? Juliana. Ah, beleza. Então tá jóia. Obrigada. Kathleen voltou. Quer falar, Kathleen? Se você puder. Se não puder, escreve, que aí eu leio para a galera. E, Guilherme, Professor, pode eu falar. mudei o tema do meu TCC. Aí meu tema agora é o racismo na obra de Monteiro Lobato. Entendi. E o Aí título? Sim. E o título é A Representação do Negro na obra de Monteiro Lobato. Interessante, hein? Aí você fala um pouquinho aí pra gente, então, o que você vai tratar no primeiro capítulo. O que você tá. A ideia principal do primeiro capítulo. Então, no capítulo 1, eu falo primeiramente quem foi Monteiro Lobato, né? A pessoa dele. Falo desde o nascimento dele, né? Que foi em Taubaté, em São Paulo, em 1882, o ano de nascimento, até passando pelo momento, né, que ele se formou em Direito pela Faculdade de São Paulo, e até o momento que ele começou escrevendo artigos para o jornal O Estado de São Paulo, até depois, né, publicar os seus primeiros livros, que também são livros adultos, né, não só infantis. Até o ano 1920, quando ele publicou o primeiro livro infantil dele, do sítio, que foi A Menina do Narizinho Arrebitado, o nome do livro. Aí até a vida toda dele, né, até a morte. Entendi. Um pouquinho da obra, né, e me centrando na biografia dele. Entendi. E como é que você vai abordar essa questão aí? Porque eu não sei também, como é que você vai abordar essa questão do racismo na obra dele? Então, no capítulo 2, que eu já escrevi, inclusive, eu falei sobre a origem da polêmica. Ou seja, por que dizem que a obra do Monteiro Lobato é racista? Na verdade, eu trato de responder principalmente a pergunta quando começou a polêmica, né? Que foi que foi lá no ano de 2010, né? Quando acusaram, né, o Monteiro Lobato de racista por conta do livro dele, do sítio, né? Que é o Caçado de Pedrinho, que foi publicado em 1933, que possuem passagens racistas, né, ao se referir a Tia Anastácia, que é uma personagem negra do sítio. Sim, sim. Ah, então legal você trazer a origem da polêmica. Muito bom. Porque aí, não, assim, fica evidente, Guilherme, que você não está defendendo nem. Você está mostrando, né? Você está trazendo para a gente a questão. E aí você pretende fazer alguma defesa ou alguma no terceiro capítulo? Como é que você vai pensar isso aí? Então, eu penso em defender exatamente que, porque acontece, muita gente defende, tem gente que defende, né, que a obra do Monteiro Lobato não deve ser distribuída nas escolas, né, ou ainda censurada por conta do racismo. Eu, nesse trabalho de TCC, eu defendo que não, né, que embora o racismo dele seja errado e tudo, né, ainda assim, a gente pode aproveitar algo de bom na obra dele, porque, ora, ele foi importante para a literatura brasileira, né? Aí no capítulo 3, especialmente, depois de ter falado da vida dele no capítulo 1, falado do racismo dele no capítulo 2, né? No capítulo 3 eu vou falar da importância da obra dele. O que tem de bom na obra dele, né? Pô, sensacional, Guilherme. Você deu um salto aí, cara, de
deu uma virada aí de 360 no seu. Sensacional, gostei muito do trabalho, inclusive o caminho que está seguindo, né? O histórico, a trazer a origem da polêmica e fazer uma defesa da literatura. Que aí você, na verdade, você não está defendendo o Monteiro Lobato, você está defendendo a literatura, né? Sim. Muito bom. Pô, e quem está te orientando é quem? Bernardo? Sim, é Bernardo. Beleza. O que ele achou? Então, eu mandei pra ele já o trabalho, só que ele ainda não respondeu nada não. Ah, então vai responder, ele vai gostar. Mas foi boa a mudança, gostei da mudança. Valeu. Obrigado. Kathleen, quer falar? Pode falar, Kathleen? Ah, então, professor, é que eu queria falar logo o meu, porque a internet aqui tá caindo. Aí, né, pra adiantar um pouco. Bom, Tranquilo. então, o meu primeiro capítulo, como todo mundo eu acho que já sabe, eu tô tratando de traumas psicológicos na infância e sua influência na personalidade. No caso, o meu primeiro capítulo, ele fala exatamente sobre isso, sobre os traumas cranianos ou traumatismo craniocefálico. E aí eu abordo essa questão de como uma pessoa pode ter um traumatismo, por exemplo, por acidentes de carros, pancadas ou até tombos. E nesse mesmo parágrafo eu também abordo como isso afeta na infância, né? Uma criança ter um tipo de traumatismo, né? E aí eu abordo isso e também faço ligação, no caso, ao personagem Coringa, que vai ser um dos meus exemplos para serem usados no meu TCC. Eu lembro que eu fiz um comentário lá. Você mandou agora tarde, que eu não tinha visto um comentário, mas eu mandei um e-mail, se você leu, que eu falando sobre a possibilidade de você trabalhar, de repente, porque você falou sobre acidentes e tal, eu pensei na violência, porque você falou da infância, e eu pensei numa violência cometida contra a criança. E qual a consequência dessa violência? Pode ser uma consequência psicológica, entendeu? Que pode gerar esses distúrbios. Eu não sei se você leu esse comentário. Cat, escreve. Se não conseguir falar, escreve, Cat. Oi? Se você não conseguir falar, escreve. Você leu o comentário que eu fiz, que eu falei sobre a violência, a violência cometida contra a criança, que isso pode gerar problemas psicológicos? Ah, sim, sim. Então, no caso eu também, meio que eu comentei na parte onde eu cito o Coringa, um pouco da história dele, porque relata exatamente isso. Quando ele era criança, ele sofreu muitas violências. E isso acabou acarretando na personalidade dele, digamos. E aí eu abordo isso também, né? Um pouco Sim, melhor no meu TCC. sim, a minha sugestão só é que a gente pegue o Coringa, porque o Coringa é um personagem e eu acho que é um pouco exagerado para poder virar o personagem de quadrinho. A gente pode tentar encontrar alguns casos que realmente sejam relatados, né, como a Nilza Silveira fez, né, de relatar casos de pacientes e fazer de repente um paralelo, entendeu? Aí eu não sei se o que você acha. Ah, entendi, entendi. Eu vou procurar sim, professor, e depois eu vou ligar os dois casos. Beleza. Vê o último e-mail que eu te mandei, que tá lá organizadinho. Eu falei em agosto fazer isso, em setembro fazer isso, em outubro fazer aquilo. Tá bom, vou dar uma olhada. Beleza, então. Então, Rafael, chegou aí. Quem mais chegou? Rafael e Jéssica, não é isso? Rafael Borges, pode falar pra gente, Rafael, seu trabalho? Ou a Jéssica? Aqui, deixa eu ler porque o meu telefone, peraí, aqui. Oi, boa tarde, estou com problemas no celular. Meu celular está com defeito no microfone. Em virtude desse problema, eu não consigo falar, mas vou escrever. Muito bem. Meu trabalho vai falar sobre a transformação que um jogador pode causar em sua nação. O atleta retratado no trabalho será o ex-jogador de futebol Didier Drogba,
que nasceu na Costa do Marfim e interrompeu uma guerra civil no seu país, promovendo a paz e união no seu país. Muito interessante, hein? Nesse primeiro capítulo, conta a história desse jogador, sua origem, o trabalho feito em sua seleção, bem como seus feitos dentro do campo para contextualizar e assim começar o segundo capítulo, contando a história da paralisação da guerra. Poxa, interessante isso aí. Qual é o país do jogador? Você pode dizer? Eu não lembro dele. Eu lembro dessa história, mas eu não lembro do país. Então, você colocou aqui, não? Costa do Marfim. Ah, tá. Beleza. Ah, pô, interessante, hein? Costa do Marfim. Muito bem, Rafael. Eu acho que... Quem está te orientando, Rafael? Escreve aí no chat. Quem está te orientando? Enquanto o Rafael vai escrevendo aí, Jéssica, pode falar, Jéssica, seu trabalho? Posso sim. Opa, pode falar. O meu trabalho, no primeiro capítulo, quer dizer, meu trabalho é sobre a solidão da mulher negra. No primeiro capítulo, eu abordei a Ah, eu tô origem lembrando. histórica. No primeiro capítulo, eu abordei a origem histórica do preconceito e sua relação com a solidão da mulher negra. Tem algum autor que o teu orientador já indicou para você ler ou não? Eu já fiz o primeiro capítulo já. E quem que você tá citando, assim, usando como referência? No primeiro capítulo, eu vim lá desde o Brasil colonial, explicando de como isso afetou Sim. e como isso, as origens e as consequências para esse contexto ainda influenciam. E eu não citei um Sim, mas... autor em si. Tá. E tem algum autor previsto para você trabalhar essa questão? Não. Ainda não vi, mas eu acho que eu vou trazer sim para fazer o segundo capítulo. Porque eu pensei em ocorreu aqui uma autora, se não me engano, Lélia Gonçalves, pô, que eu acho que é uma ativista e tal. E tem a Bell Hooks também, que foi professora, que acho que fala sobre essa questão da mulher negra e tal na sociedade, se não me engano. Você dá uma olhada, ver com quem está te orientando, Jéssica. Juliana, Ah, então beleza, Juliana vai saber, tranquilo. Então, meus queridos, assim, na verdade a ideia era essa, né? São 13h40 já, né? Cada um falava um pouquinho do seu trabalho, né? Até onde estava fazendo, estava, né, elaborando e tal, de uma maneira informal. O que a gente pode fazer, se vocês quiserem, se desejarem, a partir da semana que vem, a gente pode fazer de uma forma mais, assim, organizar mesmo como se estivesse na banca, entendeu? Aí a gente pode convidar, de repente, um outro professor para participar da aula, aí a gente vai conversando. O que vocês acham interessante ou não? Coloca no chat aí. Ou pode abrir o microfone e falar. Pode dar sugestão também. Na verdade, daqui para frente, acho que está lá no calendário, né? É a gente ter essa conversa. Vocês terem um espaço para se expor. Pode falar, Sofia. Não, eu acho a ideia bem interessante, porque aí já vai acostumando, né? Quando chegar não vai estar tão nervosa, já que eu particularmente cuspi a informação na cara de todo mundo e saí correndo. Pois é, então. Para você se habituar, né, a ter um retorno, entendeu? Ver esse tempo, né, esse tempo de fala. Não precisa ser, como você falou, né, pá, né, não precisa ser assim. E uma coisa interessante, né, só para fechar aqui a aula, hoje tive uma reunião lá na faculdade onde eu trabalho, que eu estou fazendo orientação na especialização em filosofia, e os professores, alguns, né, falando muito dessa dificuldade dos pós-graduandos, é uma especialização, a dificuldade em escrever. Quando eu, né,
na minha hora de fala, eu falei só, queria compartilhar com vocês uma experiência que eu estou tendo na escola onde eu trabalho. Os alunos do terceiro ano estão sendo introduzidos nesse processo de construção, né? Eles também estão escrevendo um artigo. Quer dizer, vocês, né, quando a gente pensa para o futuro, né? Quando vocês estiverem na graduação, vocês, é claro que a dificuldade ela vai sempre existir, mas vocês já vão estar com um passinho na frente, entendeu? Quando pedirem para vocês um paper, ou quando pedirem a monografia, vocês já têm na cabeça o formato, o caminho, né? Como é que vai construir. Eu acho que isso é muito interessante. Não sei. Fico pensando aqui, essa parada não, as pessoas não estão preocupadas, né? Nesse sentido. Vamos ver só, se vamos chegar na graduação, o cara já vai falando assim como se você soubesse tudo, entendeu? E ó, semana que vem escreve aí, tá escrito aí, não, daqui a 2 semanas, tá escrito aí 5 laudas, baseado nessa aula aqui. Era assim, mais ou menos assim, né? Paulada. Mas aí era isso que eu queria falar. Gostei dos trabalhos, estou vendo aí que vocês estão engajados. Faz isso, né? Separa uma horinha do dia para poder ler e escrever. E tenta escrever todo dia um pouquinho. Que aí não vai ter correria. A gente está em agosto. Ó, setembro, outubro, novembro, tem tempo ainda. Não precisa descabelar, entendeu? Faz com calma, vai trocando. Se o professor pedir para mandar o texto, tenta devolver, né, o mais rápido possível. E é isso, meus queridos. Segunda-feira nós nos vemos, então? Sim? Segunda aula de arte. Até. Tchau.